Efésios capítulo de número 3, vou ler uma passagem aqui conhecida, mas que falou ao meu coração essa semana. Eu gostaria de dividir com você. Começa a partir do verso de número 14. Efésios 3, verso de número 14. Eu vou ler até o verso de número 21. Assim diz a palavra do Senhor: por essa razão, ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no seu íntimo, do seu ser, com o poder por meio do Espírito, para que Cristo habite o seu coração mediante a fé. E oro para que, estando-vos arraigados, alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, a Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meditando aqui na palavra dos Efésios, na carta dos Efésios, que Paulo escreveu aos Efésios. Sempre que nós lemos alguma palavra aqui do Senhor, principalmente as cartas, nós temos que ter esse entendimento do que estamos lendo aqui. Quando você recebe uma carta, já recebeu, hoje em dia não recebe mais carta, né? Está difícil de receber carta, mas a grande maioria que já recebeu alguma carta, já escreveu alguma carta. E quando você escreveu uma carta ou recebeu uma carta, a carta, ela tinha uma mensagem, não tinha uma mensagem? Ela não era para ser lida só um pedacinho, só uma palavra daquela carta. É a mensagem que a carta traz aos Efésios. É sobre isso que eu quero aqui me debruçar. Do capítulo 1 ao capítulo 3, que Paulo está falando um assunto aos Efésios. Ele começa no capítulo de número 1, na carta aos Efésios, falando algo para o nosso entendimento. Eu poderia só ficar no versículo, você sabe disso, que talvez a grande maioria dos pregadores ficariam falando que Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida. E eu creio, irmão, que Deus tem poder, e eu vou fechar com isso, que Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Ele vai além do que imaginamos. Esse é o Deus. Só que eu preciso trazer aqui a luz do que Paulo está falando aos Efésios, para que esse entendimento fique ainda mais reforçado. Porque declaramos isso e porque ainda anunciar tais palavras. No capítulo de número 1, que ele começa falando aos Efésios, ainda no capítulo 1, no verso de número 3, você não precisa ficar ainda, senão você vai ficar, eu só quero citar para você entender. Paulo vai começar a falar das bênçãos espirituais, daquelas em que aqueles que estão diante do Senhor tomaram posse. Então as bênçãos do Senhor para aqueles que se aproximaram dele, nós, por gerações, são as bênçãos espirituais. Então ele quer deixar a lembrança dos Efésios, depois da fundação, depois deles estarem caminhando, depois agora de poderem fazer alguma reflexão talvez, ou pensar em alguma coisa sobre a sua caminhada. O que vamos falar sobre isso? Nós vamos falar então sobre as bênçãos espirituais que Deus nos abençoou nas regiões celestiais. E isso só é possível através de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Nós somos abençoados nas regiões celestiais por Cristo Jesus. As bênçãos que carregamos são espirituais. E para isso eu quero falar aos irmãos, para que nós entendamos isso com clareza, para a nossa fé, para a nossa caminhada, que as bênçãos do Senhor, elas moram dentro de nós. As bênçãos do Senhor foram realizadas e conquistadas nas regiões espirituais, celestiais. E foi Cristo Jesus quem nos assegurou essas bênçãos. E porque muitas vezes, em muitos momentos, em muitos ministérios, queremos ver as bênçãos físicas, nem podemos considerar que é uma bênção física, ou pensamos que o carro é uma bênção, que a casa é uma bênção,
que as conquistas, diplomas, sucessos são as bênçãos. Não, as bênçãos que nós mencionamos são as bênçãos espirituais. Porque as bênçãos dessa terra aqui, que são mencionadas e enumeradas e desejadas, que tem cor, que tem tamanho, que tem ano de fabricação e tem ano de extinção, essas bênçãos são adquiridas pelo trabalho humano, que o trabalho pode comprar. Mas as bênçãos espirituais nós não podemos acessar se não for através de Cristo Jesus. A igreja é abençoada espiritualmente. Por isso as nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. Depois Paulo vai falar que tudo isso foi convergido através de Cristo, no versículo de número 9. Ou seja, todas as coisas se convergem nele. Todo o caminho para ele, nele. E aí todas as pregações e mensagens que nós temos ouvido nesse tempo, porque ele canaliza todas as coisas, a sua oração, a minha oração, a sua busca, a sua devoção, o louvor, o testemunho, a gratidão, a busca se converge nele. Por ele, ele é a resposta, ele é tudo que temos e possuímos. No verso ainda 22, no capítulo de número 1, vai falar também que ele colocou com autoridade debaixo dos seus pés. Todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor. Ora, quero só concluir aqui então o capítulo 1. Se as nossas bênçãos são espirituais, foram já certificadas através de Cristo, se nós nos convergirmos a eles, estamos diante dele, nele, existindo, lutando, louvando, continuando, agradecendo todos os tempos, e se debaixo dele está todas as coisas, debaixo dos seus pés, ele tem o domínio de todas as coisas, então nós entendemos o que é a partir daí então o acontecer infinitamente mais nas nossas vidas. Não é uma bênção que vai vir num embrulho, não é algo que a Shopee vai entregar na sua casa, não é algo que o Mercado Livre consegue mandar lá, ou alguém consegue dedicar a você com um endereço próprio. Não, esse endereço próprio foi nas regiões celestiais. Aleluia. O infinitamente mais aconteceu lá. O infinitamente mais do Senhor possível para ele que aconteceu antes mesmo de nós termos direito, que não temos, antes mesmo de nós acharmos ou de aproximarmos a ele, porque nós éramos injustos. E por isso ele fala aí no capítulo de número 2, continuando esse assunto, ele fala assim: estávamos mortos. Nós vivo morto, né? Aquela expressão, está vivo mas está morto. Estávamos mortos, porque sem Cristo não há vida, sem Cristo Jesus não há nada. Esquece, gente, não tem nada no mundo, nada. A igreja agora reunida diante de Cristo está viva para viver eternamente. É como a arca de Noé, que aqueles que estavam dentro da arca tinham destino, estavam salvos, estavam seguros, estavam ali preparados e protegidos pela mão de Deus. Os que estavam fora, perdidos. Os que estavam fora não podiam entrar, e agora eles estavam mortos, aguardando os seus delitos, os seus erros, com toda a humanidade. E então Paulo fala aos Efésios: nós que estávamos mortos, no verso 6 ele fala: fomos ressuscitados por Cristo Jesus. Não está mais morto, agora você vive. Não só isso, ele fala assim: ainda ressuscitados com Cristo, ele nos faz assentar juntamente com ele, e assentaremos juntamente com ele no seu trono, estaremos juntamente com ele no seu reino. Olha onde acontece o infinitamente mais. Porque chegaríamos à igreja, porque nos apresentaríamos ao Senhor, porque oraríamos então, não entender as palavras que Paulo fala aos Efésios, tantas coisas que ele vai colocando ali. E aí quando eu vou vendo isso, eu vou ficando, sabe, maravilhado com a obra que o Senhor fez por nós. Aí Paulo vai no capítulo de número 3 e ele inicia ali uma oração. Depois dele falar, que o nosso tempo aqui vai estender, não quero mais alongar falando para trás aqui, mas eu gostaria que você entendesse que a partir do verso 14 ele começa a encerrar esse assunto com uma oração. Qual é a oração de Paulo? Qual é a nossa oração? Qual seria a nossa oração essa noite? E aí Paulo, é a oração de Paulo que nós acabamos de ler. A oração de Paulo pelos santos. Ele fala assim, ó: por essa razão. Lembra de tudo que eu falei agora? Senão a gente só fica lendo infinitamente mais. Não,
Temos uma razão. Temos uma razão. Por essa razão, de tudo que ouvimos dele, das vitórias, das bênçãos espirituais, de que éramos mortos, agora estamos vivos, agora nós não estamos mais nas trevas, fomos achados, agora nós estamos ressuscitados com Cristo Jesus, agora nós temos Cristo que convergiu todas as coisas dele, agora nós estamos em Cristo, que é o nosso ponto comum. Por essa razão eu oro. Por essa razão eu oro diante do Pai, o qual recebeu o nome, toda a família, tanto nos céus e na terra. E ele insiste ainda e diz ainda no verso 16, eu oro para que, aí ele começa a falar os motivos da oração do Paulo, e aqui eu quero compartilhar o que levou Paulo a orar, quais são esses motivos. E aqui então, olhando aqui no verso de número 16, oro para que as gloriosas riquezas, elas te fortaleçam no seu profundo e íntimo, com poder, por meio do Espírito. Talvez palavras difíceis, mas olha o que é a oração de Paulo. Paulo está dizendo assim, eu vou orar para que as riquezas do Senhor estejam dentro, ou compartilhem do seu homem interior, em algumas outras versões, para que elas habitem o seu profundo íntimo. Então a oração de Paulo é que o nosso ser interior, o nosso homem interior, viva as riquezas do Senhor, que no seu interior habite as riquezas do Senhor. E por isso eu tenho que pensar aqui com vocês, por isso eu preciso refletir. Por que então as bênçãos do interior e não as exteriores? Por que então as coisas que nós desejamos, almejamos, queremos possuir? E não porque as riquezas interiores. Paulo está orando por essas riquezas. Paulo está orando que essas riquezas habitem dentro de nós, no nosso profundo íntimo, assim por meio do Espírito. E ainda ele fala que além dessas riquezas, desse homem interior, que ele começa aqui a falar tanto do homem interior como do homem exterior, ele fala essa ressalva, porque muitas vezes queremos cuidar só do exterior. O exterior, quem não quer se aparentar bem, né? A idade vai chegando, eu não sei o que aconteceu, 4 horas da tarde, essa perna aqui começou a puxar, não sei de onde. Enfim, eu estava tudo bem, até meio-dia e 45 não tinha nada. 4 horas da tarde começou a pegar aqui, alguma coisa aqui na perna aqui já. Gente, de onde que vem tanta dor? De onde que ela chega? Por onde ela vem? Me fala, senta do lado, de onde que ela vem? Você acorda com mau jeito. Você levanta com a garganta inflamada. E nós vamos concorrendo, querendo edificar o nosso homem exterior. Quem não concorda com isso? O nosso homem exterior tem uma preocupação muito grande, porque olhamos para o espelho. E quando olhamos para o espelho, vemos o nosso homem exterior. E vemos logo que as afeições mudam. As nossas vidas mudam. A nossa aparência muda. Aí eu lembro quando eu ia na igreja e ia pregar, com 15, 16 anos, eu falei, nossa, é muito novo para pregar, agora ninguém mais fala isso, porque eu estou cheio de cabelo branco. Então agora ninguém mais me acusa por causa da pouca idade. Porque agora já pronto, acabou, não tem mais esse problema. A aparência chega. E nós queremos cuidar da aparência exterior. Eu não posso nem falar que eu sou vaidoso, porque eu não sou. Mas o que está falando aqui é que as nossas riquezas não são do homem exterior. As nossas riquezas estão no nosso interior. Glória a Deus. Escuta, o nosso exterior envelhece, enfraquece, sente o peso. O nosso homem interior se renova com as bênçãos espirituais que o Senhor nos concedeu todos os dias. Elas se renovam em Cristo Jesus. Está se renovando, porque Ele habita aqui. E cada dia que se faz, ela se faz nova, ela se faz nova, ela se faz nova novamente. Ela não envelhece, ela não tem, quanto mais tempo ela é mais apurada, as riquezas do Senhor que abrigam e que habitam dentro de mim. E assim Ele fala assim, olha, para que Cristo habite então no vosso coração. É o segundo ponto da oração dele, que as riquezas moram em você e que Cristo habite em vosso coração. Essa palavra que Cristo habite em vosso coração é uma expressão usada, chama assim, paroikel, essa expressão. Tem duas expressões usadas para habitação na Bíblia, para você entender. Tem a paroikel e tem a katoikel. A paroikel é uma hospedagem passageira. Essa expressão paroikel diz assim, olha, que você tem uma habitação e logo é desocupado aquela habitação. A palavra que Paulo está escrevendo aos Efésios não é paroikel, é katoikel. É uma habitação permanente.
nem glória a Deus. Paroikel é a mesma expressão usada por Pedro quando ele fala sobre peregrinos nessa terra. Ele fala: nós somos paroikel nessa terra, nós não habitamos aqui, nós estamos de passagem, vai acabar, nós não residimos aqui eternamente, nós vamos sair daqui, vamos para o nosso lugar de destino. Mas quando Paulo escreve aqui aos Efésios agora, ele não usa paroikel, ele fala assim: olha, vocês habitem vocês como katoikel. Katoikel é que Cristo habite em você e more aí, e ocupe esse espaço, e que esse espaço seja ocupado pelo Senhor, e que Ele governe a sua vida. E por isso então eu faço uma reflexão de como que nós poderíamos falar, irmão, ser ousado em falar que Deus pode fazer infinitamente mais na vida de alguém que carrega a habitação do seu Senhor na sua vida como paroikel. Ele acha que ir na igreja por uma habitação que o Senhor vem e me visita na hora do louvor e logo Deus vai embora. Não, o infinitamente mais acontece onde existe o katoikel, onde o Senhor faz morada constantemente, reina, governa a minha língua, governa os meus olhos, governa os meus ouvidos, governa os meus passos. Eu quero viver o infinitamente mais de Deus. Você quer viver infinitamente mais de Deus? Você vê que isso aqui não é para a gente ficar sem. Aonde que está a parte de acender vela, fazer 7 semanas? Você viu aqui, não tem. Não precisa fazer milagre, fazer, sabe, ousar, caminhar, não precisa, irmão. Precisa habitar as riquezas do Senhor, deixar Cristo habitar dentro do meu coração, com as riquezas que eu sei que Ele venceu. Agora habita no meu coração, Senhor, e não sai mais daqui. Habita dentro de mim, Senhor, eu não vou deixar o Senhor sair mais. E se o Senhor estiver comigo, eu tenho comunhão com Ele dentro de mim, Ele habita dentro de mim, e pela palavra eu certifico que Ele habita dentro de mim. Então essa habitação que Paulo está falando aos Efésios é um dos motivos da oração dele. Esse é o motivo da minha oração, para que Cristo esteja habitado em vocês. E olha, quando ele vai continuando, ele fala assim: olha, Cristo agora habitado no coração de vocês, mediante a fé, eu oro para que também estejais, pois, arraigados e alicerçados. Arraigados e alicerçados em amor. Olha que duas expressões que Paulo escreve aqui aos Efésios, falando da habitação de Cristo em nossos corações. A primeira, ele fala do arraigados. Ele usa aqui uma terminologia da agricultura, que vocês sabem que é a raiz. Se Cristo habita em nós e nós estamos arraigados nele, quer dizer que o nosso interior, dentro de nós, no nosso mais profundo ser, nós estamos procurando Ele cada vez mais, alimento, água e raízes profundas diante do Senhor. Uma vez que a árvore consegue fortalecer as suas raízes, agora ela é uma árvore que vai crescer. Primeiro ela tem que edificar as suas raízes. Por isso Paulo fala que estejais arraigados em Senhor. E eu quero te dizer que a raiz se alimenta. A raiz precisa de alimento. A raiz ela precisa estar funda, mas ela precisa de alimento. Já falei isso uma vez aqui para os irmãos, e essa experiência para mim foi muito clara. Eu peguei a terrinha lá, e na terrinha tinha 4 pés de caju. Eu falei: eu quero chupar caju. Um ano o caju não deu. Segundo ano o caju ameaçou que ia dar, deu flor, deu tudo, tinha folha, tinha tudo. O caju falou, brotou. Eu falei assim: agora eu vou chupar caju esse ano. O caju veio com a semente do caju, com aquela castanha do caju. E o caju cresceu pequenininho assim, murcho, rachado. Comi caju nenhum. Falei: tá. Você vai ver se ano que vem eu não vou comer esse caju. Fui lá no lugar que cuida dos alimentos para a árvore. Falei assim: eu quero um adubo bom para caju. O cara falou: você não existe não. Não é assim que funciona. Para caju, eu sou ignorante. Falei: então me dá alguma coisa para a árvore frutífera. Para a árvore frutífera eu tenho. Você vai levar isso aqui, você vai colocar na raiz da árvore. E você vai jogar na raiz da árvore. Uma vez você colocar na raiz da árvore, você coloca bastante água. E repete esse processo o máximo que você puder. E eu fiz conforme ele falou. Fui lá e comprei o adubo e coloquei no pé do caju. Meu irmão, glória. Mas no outro ano, que foi o ano passado, veio caju, a ponto da minha esposa falar na Natália: você não traz mais caju para casa. Porque a árvore agora, enraigadas e alimentadas com as riquezas que foram lançadas naquele terreno ali, produzem nos seus ramos e florescem, e os seus frutos agora são visíveis. Eu não sei se você está entendendo o que Paulo está falando para os Efésios.
eu quero que você compreenda o infinitamente mais. O infinitamente mais tem que ter raízes, tem que ter alimento, tem que ter busca, tem que ter conteúdo. Pastor, mas eu já oro, já sou convertido, se tem raízes, irmãos. Mas cadê o alimento dessas raízes? Cadê a edificação, esse alimento a ponto de que o fruto na ponta, porque a raiz está no extremo do fruto. Mas quando temos esse alimento enraizados em Cristo Jesus, o nosso fruto floresce. E agora também, as raízes, uma vez que as raízes são fortes na árvore, você não consegue remover ela da terra. Você consegue alguém aqui por si só empurrar uma árvore e remover a árvore? Não, a não ser que seja uma máquina muito forte para remover aquela árvore, porque as raízes não permitem ela sair dali, porque as raízes estão firmadas no Senhor. E por isso que ele usa o outro elemento agora que ele diz, que é o alicerce. O alicerce também tem a ver com infinitamente mais, se queremos ver do Senhor. Porque o alicerce é outro conceito, mas agora não da agricultura, mas da engenharia. E todo mundo sabe que qualquer edificação, sem exceção nenhuma, para estar de pé, ou para continuar de pé, para se manter de pé, com o passar do tempo, ela precisa ter o alicerce. E o alicerce é uma coisa muito curiosa. Eu sou leigo, trabalho um pouco com isso que sei. Mas quanto mais fundo, mais alto pode ir. Vou falar novamente. Quanto mais fundo, mais alto. Se você faz um buraco de 3 metros, você suporta 3 metros. Se você quiser fazer uma edificação de 6 metros, você não pode fazer com 1 metro de profundidade, com 2 metros de profundidade. Você precisa fazer com no mínimo 6 metros de profundidade. Na mesma proporção, para cima, para baixo. Eu não sei se você está entendendo infinitamente mais. Você quer ver a edificação? Que tamanho na sua vida? Eu estou falando do tamanho do buraco agora, da profundidade que nós temos que estar com Cristo Jesus. Quanto mais fundo, mais alto. Quanto mais fundo, lugares em que nós poderemos chegar, só se for fundo. Se você quer ver coisas na sua vida acontecer, nós vamos cavar alicerces e se edificar em Cristo Jesus, a ponto que os ventos e as tempestades e o peso sobre o alicerce haja o suporte suficiente para alcançarmos aquilo que vai vir na nossa vida. Essa é a oração de Paulo. Que coisa maravilhosa. Olha que oração dele. Alicerçados, arraigados. Nessa profundidade, não é possível ver. Você há de concordar comigo? Que diferença faz se a pessoa fez 1 metro de buraco aqui? Não tem beleza nenhuma, não é verdade? 6 metros de buraco, não tem profundidade. Qual que é a beleza? Você já foi em alguma árvore, já visitou alguma árvore frutífera? E quando você olha a árvore frutífera, você se admira pelas flores e pelos frutos. Você já viu alguém falar daquela árvore? Nossa, que raiz forte, que raiz bonita. Não, porque você nem está vendo. Mas essa noite eu quero falar que o seu ser há de ser renovado em Cristo Jesus, para alcançar o infinitamente mais. A nossa força não está fora, a nossa força não é visível, a nossa força está aqui dentro, naquilo que o Senhor fez por nós. Essa é a nossa firmeza, essa é a nossa constância, essa é a nossa profundidade, essa é a nossa busca por alimento, para que os frutos venham em evidência, não porque louvamos a Deus pelo fruto, mas porque o processo é esse, e queremos e estamos vivendo isso diante de Cristo. Paulo, falando isso aos Efésios, ele falou do alicerce, falou da profundidade também, do arraigados, e ele diz assim: olha, contudo, juntamente com todos os santos agora, eu desejo que vocês compreendam a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Meu Deus! E ele diz assim: olha, para que vocês sejam cheios, eu não sei se você já leu aí atrás, cheios das bênçãos dessa terra, cheios de riquezas humanas, não, para que a conta seja positiva de vocês, para que vocês glorifiquem a Deus, porque o saldo da conta bancária está positivo, não, mas para que vocês sejam cheios de toda plenitude que há em Deus. Paulo está falando assim: olha, que é possível alcançar a plenitude do Senhor. A palavra plenitude do dicionário fala que ela é um estado inteiro, completo na sua totalidade, ou seja, uma obra completa. Ela não está em processo,
e ela já está finalizada. Isso é a plenitude do Senhor. Paulo está falando, vocês vão viver a plenitude do Senhor. E é sobre essa plenitude que a igreja nos dias de hoje sente falta, que a igreja ainda está buscando, vivendo, à procura de tantas outras coisas, conhecimento. Mas Paulo está falando aos Efésios que na oração dele, na carta dele, dizendo a eles que essa plenitude esteja com todos nós e com todos aqueles que se confessam a Jesus. A plenitude não é excesso. Excesso é aquilo que você tem porção, mas está sobrando. Não é excesso. A plenitude não é quantidade. Pastor, como que poderíamos entender melhor a plenitude? Ela é uma medida? Como que a gente conseguiria analisar a plenitude? Ela não é medida a ponto de ser comparada. Porque se ela fosse uma quantidade ou uma medida, a plenitude, logo nós entenderíamos que é a mesma matemática que a gente sempre usou a nossa vida toda. Ele tem 4, eu não tenho nenhum. Então ele tem mais que eu. Ele tem 2, eu tenho 1. Ora, então ele tem o dobro do que eu. Ora, ele tem 4, eu não tenho nenhum. Esse mundo é muito injusto. Então não é quantidade a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo, sobre tudo isso que Paulo está falando aos Efésios, está falando tudo ao nosso homem interior. Não aquelas coisas que nós vamos mensurar uma dos outros. Por isso ela não pode ser de maneira nenhuma uma quantidade ou uma medida em que nós olhamos. A plenitude não é algo como me saciei no culto hoje, estou pleno do Senhor e amanhã não está mais. Não tem como ser também. Porque senão seria exatamente como nós acabamos de falar sobre aquela passagem da habitação, do original que fala do Paroikel. Do Paroikel, que é uma habitação passageira. Não é. Plenitude não é moradia e habitação passageira. Plenitude é um estado de paz em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está falando, que nós alcancemos todas essas riquezas em Cristo Jesus, com a plenitude dentro do nosso ser. Talvez eu vou resumir da minha maneira, porque eu gosto de falar da minha maneira, talvez fica mais fácil da gente. Para mim, plenitude, a plenitude de Cristo, que Paulo está demonstrando aos Efésios. Eu não sei por que me veio essa comparação que eu te falar, mas talvez você entenda. Talvez você não tivesse problema, né? Eu sempre fui baixinho, né? Você já tivesse problema? Nunca tiveram, a grande maioria não teve, né? Eu sempre fui baixinho. Aí quando eu ia nos parques de diversão, porque eu queria me divertir, eu tinha um problema sério. Eu não podia entrar na metade das atratividades do parque. E aí a gente ia lá no Play Center. Tinha uma excursão lá. O Heitor tá ali fora só rindo. Ei, Heitor, você me paga. E o Heitor ia na montanha russa e voltava. E eu ficava só olhando o Heitor participar da diversão. E agora eu vou na roda gigante. Rafael não pode, não bateu 1 metro e pouquinho que existia. Ou seja, eu não tenho tamanho. A plenitude é a altura para participar daquilo. Eu não tinha altura. Eu ficava só olhando. Aí eu voltava de lá com uma sensação de frustração. Falava, eu não volto mais aqui enquanto eu não bater a altura nele. E eu me media. Falava, quando eu medir isso aqui, a primeira coisa que eu quero é ir lá para participar daqueles eventos. Entendeu? E não acontece só comigo. O Theo já pagou esse prato aí também. Ele fala, esse eu posso, pai? Mede aí, filho, dá uma esticadinha. Isso aí você não pode, filho. Você ainda tem que crescer. Daqui uns 3 anos, quem sabe você vai poder essa atratividade. A plenitude é essa altura. É essa altura. E eu, infelizmente, a grande totalidade dos cristãos não vivem a plenitude, a altura que o Senhor deseja para a vida deles, para que eles possam viver infinitamente mais na vida deles. Porque aqueles que vivem a plenitude do Senhor já alcançaram a altura em terra, com as suas raízes, com o seu alicerce, entendendo da habitação de Cristo nele, sabendo que as riquezas mais maravilhosas de todas habitam dentro dele. Ele está numa altura em que ele participa de todas as coisas espirituais por Cristo Jesus, e ele não fica de fora de nada, e ele está dentro daquilo que o Senhor tem para a vida dele, e ele alcança o que o Senhor tem para a vida dele, porque isso tudo já faz parte da plenitude do Senhor que já habita dentro de nós. Aí então, depois de entendermos essa plenitude de Deus, que ele diz ainda no verso de número 20, e aquele que é capaz, poderoso, e que pode fazer, esse que é capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua onde? Entendeu que isso tudo é um lugar de habitação? Entendemos agora a oração que Paulo está falando, o que ele está querendo dizer aos Efésios? Que nós podemos ver o infinitamente mais. E nós vamos ver. Na verdade, já vivemos o infinitamente mais no ontem, estamos vivendo hoje, viveremos no amanhã. O Senhor sempre fez abundantemente das nossas vidas. O ponto é que, do lado de fora, olhamos e não enxergamos as coisas que o Senhor se manifesta na nossa vida. Mas essa noite, que nós nos reunimos aqui, eu quero declarar sobre a sua vida, que haja raízes, que haja alicerces, que você, em nome de Jesus, irmão, entenda que você é rico em Cristo Jesus. Paulo enviou uma carta aos Efésios 10 anos depois da fundação da igreja para falar: e aí, está tudo bem? E aí, vamos fazer um churrasco? E aí, vamos nos encontrar? Vamos fazer alguma coisa? Não, ele fala assim: somos ricos em Cristo Jesus. A habitação do Senhor convergiu em nós. Nós éramos mortos, estamos trazendo a lembrança. Todo o processo que o Senhor fez na nossa vida, como hoje estamos fazendo. Porque nós queremos entender a obra do Senhor na nossa vida e compreender a profundidade, a largura, tudo isso que ele está acabando de falar aos Efésios. Mas isso só é possível quando Cristo habita em nós, de maneira permanente. Katoikel. Ele mora aqui. Ele habita aqui. Se ele habita aqui, os de lá de fora veem Cristo. Eles vão ver Cristo, a habitação que há em mim. E nós vamos viver o infinitamente mais do Senhor nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar você para ficar em pé. Gostaria de orar nesse momento, irmãos. Diante dessa palavra aqui que Paulo falou aos Efésios, eu quero falar ao seu coração. O infinitamente mais do Senhor não vai acontecer do lado de fora, ele começa acontecendo do lado de dentro. Aí nós vemos o que o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza, irmão, que há tantas coisas ainda que nós vamos viver e ver. Só que nós só vamos conseguir atingir essa plenitude se fizermos fundos com o Senhor. Se formos fundos com Ele. Se formos águas que nos carregam, que não dão aos pés mais. Águas que não tocam no joelho. Águas que não batem nos lombos. Mas águas em que nós somos levados e carregados pelo Senhor. Você é rico em Cristo. Você ressuscitou em Cristo. Nós somos vitoriosos em Cristo. Que em você habite Cristo e as riquezas do Senhor na sua vida. Amém. Quem está nos visitando? Tem uma visita? Quem quer, irmão Beto, está nos visitando?